Bem, então, não sei se vocês estão usando a gravação para ver a aula posteriormente. Então, eu vou começar a aula de hoje falando da prova. A prova vai ser na próxima quarta-feira, daqui a uma semana. Como é que vai ser o esquema da prova? Basicamente, na quarta-feira, às 7h30 da manhã, a gente se reúne e um pouquinho antes eu vou disponibilizar a prova em PDF, né, o texto da prova em PDF, através do Moodle da disciplina. Quem tiver dificuldade de acessar através do Moodle, eu posso passar o arquivo também pelo Skype, né, como um link. Enfim, a gente às 7h30 vamos abrir a prova, eu vou ler junto com vocês a prova questão por questão, tirando as dúvidas. Quem tiver alguma dúvida. E aí vocês vão ter 24 horas para fazer essa prova, ou seja, vocês vão ter que entregar essa prova para mim através de um arquivo PDF, por e-mail, até às 8 horas da manhã do dia seguinte, ou seja, da quinta-feira. Então, cuidado, antes, né, não deixa para cima da hora para fazer esses testes. Verifica se a prova tem que ser manuscrita. Não pode ser, você não pode fazer a prova num arquivo Word e me mandar. Tem que ser manuscrito e, consequentemente, você vai ter que ou fotografar ou escanear a sua prova, transformar isso num arquivo PDF e me mandar por e-mail. E aí você pode ter problema. Por exemplo, a prova, dependendo de como você fotografa ou escaneia, a prova pode ficar muito clara ou muito escura, e eu não consigo enxergar o que está ali. Ou o arquivo fica tão grande, e aí você deixa para cima da hora e tem problema de envio desse arquivo por causa do tamanho. Então, façam testes antes para ver se vocês vão ter ou não problema para enviar esse arquivo no dia da prova, né? No dia seguinte, até às 8 horas da manhã. Tá? E basicamente é isso. A prova manuscrita, vocês vão ter 24 horas para fazer a prova. O fato da prova, de vocês terem 24 horas para fazer a prova, não significa que eu vou fazer uma prova de 24 horas, entendeu? Eu vou fazer uma prova normal, no mesmo nível, exatamente nunca, né? Mas no mesmo nível das provas que eu dava anteriormente, como se fosse para fazer presencial em 2 horas. Vocês vão ter 24 horas para poder gerenciar o tempo de vocês, já que por causa do contexto todo, as coisas ficam mais complicadas, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida extra sobre as provas, pode me mandar e-mail para eu esclarecer melhor. Bom, então eu vou aqui prosseguir a nossa aula de ondas planas, continuando onde a gente parou na aula passada. Alguma pergunta sobre a prova? Então não se esqueça, a prova é na próxima quarta-feira, 7h30 da manhã da próxima quarta-feira, a gente se encontra aqui através desse link de Skype. Bom, na aula de hoje nós vamos ter basicamente algumas observações em cima daquilo que a gente já viu nas aulas anteriores. A aula de hoje não traz novidades, traz apenas comentários em cima da formulação que a gente já estudou. Então, o primeiro comentário é em cima de incidência normal, que foi provavelmente o caso que vocês estudaram na disciplina de eletromagnetismo, que é o caso onde o ângulo de incidência θi é igual a zero. E, consequentemente, da lei de Snell, o θi, o θt e, lógico, o ângulo de reflexão θr são todos nulos. E aí não faz diferença a polarização. Não faz sentido definir polarização paralela ou polarização perpendicular, porque todas vão ter tanto o campo elétrico como o campo magnético incidentes paralelas à interface. Então não importa se o campo elétrico está na direção X ou está na direção Y. Então, quando você tem incidência normal, os dois casos estudados, polarização paralela e polarização perpendicular, eles têm que dar o mesmo resultado. E são casos particulares daquilo que a gente já estudou. Então é só pegar. A gente não precisa resolver o problema de novo.
é só pegar as formulações, as fórmulas já obtidas e fazer tanto o θi como o θt nulos. Os cossenos valem 1 nessa situação, e aqui está o coeficiente de reflexão e o coeficiente de transmissão, calculados através dos coeficientes da polarização perpendicular. E aqui está, ó, a figura mostrando as direções de referência utilizadas nessa situação θi igual a 0. Bom, e daí? E daí que eu quero fazer aqui, aproveitar essa incidência normal para refazer uma observação que eu já tinha feito antes. Eu já tinha dito antes que, no caso da polarização paralela, eu mudei a orientação do campo refletido. Praticamente todos os autores não utilizam essa referência. Eles apontam o campo magnético refletido para dentro, na direção oposta, para dentro do plano de incidência. Por quê? Porque quando chega na incidência normal, eles vão falar o mesmo blá 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 que eu acabei de dizer aqui, que eu acabei de falar. Os dois casos coincidem. Mas repara, como eu não inverti o campo refletido, o meu campo refletido tem o campo magnético apontando para fora, exatamente como o incidente e o transmitido. Olha o que acontece. Ó. Se eu pegar o coeficiente de reflexão da polarização paralela, vai dar aqui no numerador eta1 menos eta2, sendo que lá em cima deu eta2 menos eta1. Não tem problema. Isso aqui significa apenas que a orientação utilizada é oposta à de cima. E é mesmo, repare. Neste caso, para incidência normal, repare como o campo elétrico incidente e o campo elétrico refletido, as referências utilizadas apontam na mesma direção. Enquanto que o campo magnético incidente e o refletido têm as suas referências apontando em sentidos opostos. E aqui é o contrário, ó. O campo magnético incidente e o refletido têm as suas referências na mesma direção, são os campos elétricos que têm os sentidos opostos um do outro. Ó. Então, por isso que o pessoal do livro-texto, né, o pessoal de ótica, geralmente não, quase sempre, utiliza essa referência invertida. Só que eu não sou um cara de ótica, eu sou um cara de antenas, né? Então, quando a gente vai estudar a disciplina de propagação de ondas de rádio, tem lá um modelo de 2 raios, onde a gente, utilizando esses coeficientes de reflexão, de acordo com a polarização do campo incidente, a gente diz o seguinte, ó, o campo que chega aqui no receptor é a soma do incidente com o refletido, independente da polarização, o que é óbvio, né? Você tem um campo lá, é a soma dos dois. Acontece que isso só é verdade se eu usar essa referência que eu inverti nas aulas de TIOG, nas minhas notas de aula. Se você usar a referência do pessoal de ótica, você tem que dizer, ó, para esta polarização você soma, mas para essa você subtrai. Pô, por quê? É uma questão de referência, não tem nada errado. Então, por causa da matéria de propagação, eu adoto uma referência diferente para o campo refletido da polarização paralela. Como consequência, quando a incidência é normal, um coeficiente de reflexão tem um sinal oposto ao do outro. Mas é só por causa da referência. Tá? Alguma pergunta? Então, esses foram os casos... Aliás, este, né, foi o caso que vocês estudaram na matéria de eletromagnetismo. Alguma pergunta? Eu tenho uma. Uhum. Você disse que... você podia repetir essa última fala sua? Que o incidente é igual a soma do... Não. Isso eu não entendi. Mas aqui a figura não está boa. Vou aproveitar essa figura, tá? Mas você tem que usar a sua imaginação. Imagina que isso daqui, ó, é a interface. Essa interface separa o ar, a atmosfera, do solo. E aqui você, ó, nessa posição você tem uma antena transmitindo, e aqui, ó, nessa outra posição você tem uma antena recebendo. A frente de onda, né, a antena não transmite só numa direção, ela joga energia em torno dela. Então tem uma frente de onda que sai do transmissor, da antena transmissora. Parte dessa energia vai direto, se não houver obstáculos no meio, parte dessa energia vai direto no receptor. É o que a gente chama de onda incidente, ou onda direta.
Agora, tem uma parcela, parte da frente de onda, ela reflete no solo ou espalha no solo e vai até o receptor. Então, na verdade, chegam, né, se não houver obstrução, chegam duas componentes de campo no receptor. Uma que é direta e outra que é refletida, espalhada pelo solo. E o campo total que chega no receptor é a soma desses dois. Entendi. Beleza? E aí a gente diz, ó, o campo que chega no receptor é a soma dos dois. Desde que, para o campo refletido, eu utilize este coeficiente de reflexão, com este sinal, com esta definição. Enfim. Se eu utilizar a fórmula do pessoal de ótica, que é a que é usada em 197% dos livros de eletromagnetismo, eu tenho que dizer para esta polarização é menos este coeficiente, é um menos o outro. Para não ter que fazer isso em propagação, da minha cabeça eu resolvi inverter a orientação do campo refletido desta polarização paralela. Porque tanto faz, pô. Mas está diferente do livro-texto. Ficou claro agora? Foi sim, professor. Muito obrigado. Nada. Outro caso particular que está dentro da formulação, né, estudada é o da incidência rasante, que é mais interessante para o pessoal de propagação. Por quê? Porque geralmente os enlaces de rádio, nem sempre, geralmente eles são compridos. Então, geralmente, o ângulo θi, o ângulo de incidência nessas situações, tende para 90 graus, ou um valor próximo de 90 graus, muito, muito alto, muito grande. E aí o que é que acontece no limite? No limite do ângulo de incidência tender para 90 graus. Então, mais uma vez, mostrando aqui a polarização perpendicular. É aquela onde o campo elétrico é perpendicular ao plano de incidência. Em propagação de ondas de rádio, se isso daqui fosse o solo, o chão, isso aqui seria em propagação chamado de polarização horizontal. Aqui, usando a notação do pessoal de ótica, polarização perpendicular. Perpendicular ao plano de incidência. Bom, se o θi tende para 90 graus, então é porque o cosseno tende para zero, independente do valor do θt. E esse coeficiente de reflexão, como a gente já viu antes, tende para menos 1. O que significa menos 1? Significa apenas que o campo refletido, imediatamente após a reflexão, tem um sentido oposto àquele que a gente desenhou, que a gente definiu na hora de obter as equações. Só isso. Então, repare, o campo incidente e o campo refletido, eles têm a mesma amplitude. O campo incidente, imediatamente antes da reflexão, tem a mesma intensidade do campo refletido imediatamente após a reflexão, porém com defasados entre eles de 180 graus. Ou seja, o campo total aqui em cima, né, embora eu tenha desenhado aqui, ó, mas na verdade isso aqui, vale aqui, ó, exatamente na interface. Quais são as características do campo elétrico total nesta superfície? Quando você soma esses dois nesta superfície, o que acontece? Lembra que o campo total é o incidente mais o refletido. Não tem só incidente nem só refletido. Existe uma interferência entre eles nesse espaço todo. A gente já viu animações na aula anterior mostrando isso. Mas exatamente aqui na superfície, o que acontece com o campo total? O que acontece com o campo nulo? Isso, obrigado. Nulo, exatamente. Ou seja, esse campo elétrico total não possui componente tangencial à superfície. Ou seja, neste caso, incidência rasante com polarização perpendicular ao plano de incidência, esta superfície se comporta como se fosse um condutor elétrico perfeito. Que a condição de contorno na superfície de um condutor elétrico perfeito é não possui componente tangencial. Então, quem já fez a matéria de propagação de ondas de rádio ou de comunicações móveis com Cássio, deve ter visto, principalmente com Cássio, essa aproximação. Ó, eu
vou assumir essas paredes dos prédios, etc., como se fossem condutoras, utilizo o coeficiente de reflexão -1 e taco o pau. Só que, olha o que acontece para outra polarização, a paralela. Estou usando a minha notação, tá? Na polarização paralela, se você fizer o mesmo limite, vai dar -1 também. Se fosse o coeficiente de ótica, ia dar +1, mas aqui deu -1. Ou seja, significa que a referência que a gente utilizou tem que ser no sentido oposto, essa figura aqui. O que vai acontecer nesta situação quando você somar o campo incidente e o campo refletido? Quem é que vai ter componente tangencial nula? O campo magnético. Magnético. Na verdade, para polarização paralela, a melhor aproximação é dizer que o solo ou a superfície onde isso está acontecendo é um condutor magnético perfeito. E isso os livros, textos, geralmente não falam. Sabe por quê? Porque eles usam o coeficiente errado e, consequentemente, ao falar que é condutor perfeito, no final dá tudo certo, né? Mas, na verdade, quando a polarização é paralela e a incidência rasante, o solo se comporta mais como se fosse um condutor magnético do que um condutor elétrico, tá? Bom, isso fica como comentário. Essas fórmulas, né? Esses casos são casos particulares dentro daquilo que a gente estudou nas aulas anteriores. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Então, o que nós vamos resolver agora é um exercício. Só que é um exercício analítico, a gente não vai fazer contas, tá? Pelo menos por enquanto. Parece que é um exercício, um exemplo, fora de propósito, mas não é. Porque, entre outras coisas, a gente vai ver, por exemplo, que a gente não pode aplicar superposição em potência. Antecipando, uma das coisas que a gente vai estudar nesse exercício é calcular o vetor de Poynting deste lado, do lado de cá, ó. A interface agora que separa os meios, eu coloquei em pé, ó. Essa é a interface, separando do lado esquerdo meio 1 e do lado direito meio 2, onde o incidente vem aqui, ó, propagando na direção que eu defini como direção Z. Consequentemente, o campo refletido, a onda plana refletida, propaga na direção -Z. E, entre outras coisas, a gente vai ver o seguinte: o vetor de Poynting deste lado 1 não é a soma dos vetores de Poynting da onda incidente com a onda refletida. Se você fizer isso, vai errar. Vai acertar alguns cálculos, mas vai errar no total, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver aqui. Não se aplica superposição em potência, em densidade de potência. Se aplica, se os meios forem lineares, você pode aplicar superposição em tensão, corrente, campo, mas não em potência. Não, você não pode somar vetor de Poynting, a não ser que você saiba o que você está fazendo. Mas, de uma maneira geral, você não pode somar. E, além disso, a gente vai ver mais tarde não, porque vocês já viram isso em outras disciplinas, nós poderíamos resolver esse problema como se fosse um problema de uma linha de transmissão. Um campo incidente que encontra aqui uma carga, que é o meio 2, é a superfície do meio 2, e parte, se não houver casamento de impedância, ou seja, se o eta1 não for igual ao eta2, uma parcela dessa energia é refletida de volta. Eu não quis fazer isso com ondas planas, porque não precisa. A gente vai ver, depois da semana que vem, a gente vai ver linhas de transmissão de uma maneira mais apropriada. Mas eu quero aproveitar este exercício para já introduzir alguns conceitos que a gente vai precisar mais tarde, quando formos estudar linhas de transmissão. Então, neste caso, como a incidência é normal, não importa se eu vou pegar os coeficientes da polarização paralela ou da polarização perpendicular. Então, vocês vão reparar que quando eu colocar coeficiente de reflexão, eu vou tirar aquele índice, não importa qual a formulação que você vai utilizar, desde que você mantenha a referência, a orientação correta. Então, aqui está o meu campo do lado 1. É o campo incidente, é I,
mais o campo refletido. O campo incidente, eu peguei aqui, ó, um vetor E0. Esse vetor E0 é um vetor constante, inclusive que define a polarização do campo. Mas eu não estou interessado aqui em polarização. Polarização pode, inclusive, ser circular, não importa. Então, esse E0 é arbitrário. Ele só não pode ter componente na direção Z, na direção de propagação. Mas, fora isso, ele é arbitrário. E aqui está o fasor, que representa, né, a variação tanto de amplitude como de fase desse campo na medida em que ele se propaga na direção Z. Se o meio 1 for dispersivo, o K1 vai ser complexo, de maneira que isso daqui vai fazer com que varie tanto a amplitude como a fase do campo elétrico. E aqui está o campo refletido. Repare que aqui na exponencial o sinal mudou para mais. Vocês conseguem ver esse sinal mais aqui pequititinho? Uma pergunta. Vocês conseguem ver um sinal menos e mais ou não? Sim. Sim, professor. Tá muito pequeno, né? Mas enfim, paciência agora. Aqui tem um sinal mais, porque agora a propagação da onda refletida é na direção menos Z, no sentido oposto. Aqui está o mesmo vetor, é zero, porém, né, multiplicado pelo coeficiente de reflexão. Tá? Da maneira apropriada. E na hora que você colocar as direções aí, você tem que tomar cuidado com o sinal desse coeficiente de reflexão. Mas aqui a gente não vai se preocupar com isso, não vamos precisar disso. E aqui está o vetor, o fasor que representa o campo magnético. Aqui está, usando aquelas relações que já vimos no início desse conjunto de transparências, né? Aqui está a relação em termos do campo elétrico para o campo magnético incidente, aqui para o campo refletido. Lembrando que no caso do campo refletido, a direção de propagação é menos Z. Por isso esse sinal de menos aqui, ó. E aí eu simplesmente substituí o campo elétrico incidente por essa expressão e o refletido por esta expressão. Então repare que Z vetorial é zero, aparece nos dois termos, eu passei em evidência para fora. E repare que aqui apareceu um sinal de menos. Por causa disso aqui, ó. Por causa desse sinal de menos, apareceu aqui esse sinal de menos. Mais tarde, quando formos estudar linhas de transmissão, isso daqui vai te dar uma tensão, isso aqui vai te dar uma corrente. E repare que é uma troca de sinal. A corrente vai aparecer com um sinal de menos. A explicação tem a ver, ó, com a direção de propagação no sentido oposto. Então, guardem isso para mais tarde. Quer dizer, não precisa guardar, mas mais tarde vocês vão ver novamente esse sinal de menos aparecendo, não mais num campo magnético, mas numa corrente na linha de transmissão. E aí vamos calcular o vetor de Poynting complexo, beleza? Aí vocês vão falar assim, essas ondas são ondas planas, vamos usar aquela expressão módulo de L quadrado sobre 2 não é isso? Acontece que o campo total, como é composto por uma onda plana propagando na direção Z e outra propagando na direção menos Z, esse campo total não é mais TM. Até porque, qual é a direção de propagação? Qual é a direção de propagação do campo total? Uma parcela de energia propaga na direção Z. A outra parcela propaga na direção menos Z. Qual é a direção de propagação? Então, não tem jeito. Você vai ter que usar a definição completa, aquela que vale sempre, para o vetor de Poynting complexo. Aqui não tem truque, aqui não tem jeito de simplificar. Você vai ter que fazer o cálculo 1/2 de E vetorial conjugado complexo do H. Você vai ter que fazer essa conta toda aqui, ó. Aqui está o E, que é o incidente mais o refletido, e aqui está, ó, o conjugado do H, o incidente mais o refletido. Sendo que isso daqui, ó, daqui a pouco eu vou trocar por isto daqui. E se o meio 1 for dispersivo, o eta é complexo, você não pode se esquecer de colocar um conjugado também em cima do eta. Se o meio não for dispersivo, o eta é real, aí você pode esquecer. Mas se ele for dispersivo, você tem que colocar conjugado depois também em cima desse eta 1.
Repare que nós temos aqui, ó, vamos ter aqui um produto vetorial duplo. E vetorial, Z vetorial, E. E a gente sabe da matéria de cálculo ou de álgebra linear, eu não sei onde é que vocês viram isso, que esse produto vetorial duplo pode ser reescrito desta maneira. Quando você fizer isso, repare que tem A escalar C, ou seja, o primeiro escalar o último, e também tem A escalar B, ou seja, o primeiro escalar o segundo. Só que aqui, ó, o segundo é o Z. E como o campo elétrico é perpendicular à direção de propagação, se essas ondas incidentes se essa onda plana incidente for uniforme, que é o que a gente está assumindo aqui, então esse segundo termo vai ser zero. E quando eu fizer esses produtos vetoriais duplos, vai ficar só esse termo, B, ou seja, o segundo vetor, que está aqui, ó, fora em evidência, e escalar o primeiro com o último. Isso para os 4 termos. Repara que eu tenho 4, eu vou no final ter 4 termos. Esse multiplicando esse multiplicando esse, e por aí vai. Então, no final, eu não vou repetir aqui os cálculos, você chega nesta expressão, onde, repare, o eta1 conjugado já foi colocado em evidência aqui para fora. Repare que, antes de prosseguir, antes de mudar a transparência, repare que o vetor de point no meio 1 não é a soma do incidente com o refletido. Aqui, ó, isso daqui a menos do sinal, né? Porque a direção de propagação do refletido é oposta. Isso daqui, ó, é a soma do vetor de point incidente com o refletido. E não é, faltou esse termo aqui, ó. Faltaria este termo se você tivesse dito que o vetor de point no meio 1 é a soma do vetor de point da onda da parcela incidente com a da refletida. Você não teria levado em consideração este termo aqui, ó. Por enquanto, alguma pergunta? Aí repare que este termo aqui, entre parênteses, este termo é puramente real, porque módulo é real. Independente do que está lá dentro ser complexo ou não, módulo é real. Enquanto que aqui, ó, repare, este primeiro termo aqui, ó, é o conjugado complexo deste. Ou seja, é Z, deixa eu escolher outra letra, é alfa menos o conjugado de alfa. É um número complexo menos o seu conjugado. Isso dá o quê? Quando você pega um número complexo e subtrai dele o seu conjugado complexo, o que sobra é o quê? Duas vezes a parte complexa dele? Perfeito, perfeito. Seja lá o que for, é um imaginário puro. Este valor aqui é real puro, este valor é imaginário puro. Ou seja, se você tivesse dito que o vetor de point no meio 1 é a soma dos dois, você não teria levado em consideração essa parte imaginária. Aí você vai falar assim, tudo bem, beleza, essa parte imaginária tem a ver com potência reativa. Ou seja, eu não ia calcular a potência reativa, mas potência ativa eu ia calcular. Ou seja, eu ia pegar o que vai para um lado e subtrair o que vem do outro, e isso ia me dar o que é transmitido. Mais ou menos. Porque, repare, se o eta1 for complexo, este termo contribui tanto para a parcela reativa como para a parcela ativa. E este também. Então, repare, se o meio não for dissipativo, então isso aqui, ó, é a potência ativa e essa é a potência reativa, fim de papo. Você não calcularia a potência reativa, mas calcularia a potência ativa corretamente. Mas se o meio 1 for dissipativo, todos esses termos contribuem tanto para a parte real como para a parte imaginária do vetor de point. Então, se você quer uma formulação que seja geral o suficiente, cuidado com essas coisas.
Quando você tiver campo incidente mais campo refletido, quando você tiver a soma de dois campos, você não pode dizer que o vetor de Poynting total, né, do campo eletromagnético, é a soma dos vetores de Poynting individuais. Você tem que fazer esse cálculo daqui. Bom, esse era um dos objetivos do exercício. Ainda tem mais coisa para frente, mas por enquanto, alguma pergunta? Eu acho que em algum momento eu vou assumir o meio 1 ideal, só para simplificar a análise, mas por enquanto eu ainda não sei o que vem aqui pela frente. Eu acho que vem o que eu acabei de falar. Eu vou identificar que aquele primeiro termo que apareceu na última equação, do lado direito, representa o vetor de Poynting só do campo incidente, se eu levasse em conta só o campo incidente. E se o meio for dissipativo, repara que aquele E elevado a menos JKZ1, E elevado a menos JK1Z ao quadrado, se o meio for dissipativo, esse termo vai aparecer. Ou seja, o vetor de Poynting tem a sua intensidade diminuída na medida em que a onda propaga dentro desse meio dissipativo. E esse é o vetor de Poynting. Eu vou identificar isso como sendo o vetor de Poynting só da parcela incidente, SI vetor. E vai ter o outro para parcela refletida. Bom, enfim. E aí eu posso reescrever a expressão anterior dessa maneira. Isso daqui é a parcela representando o vetor de Poynting da onda apenas da parcela incidente. Esse é o da refletida. E esse daqui é aquela parcela imaginária pura, associada, se o meio não for dissipativo, ao campo reativo. Essa parcela reativa aparece por causa da interferência que existe entre o campo incidente e o campo refletido. E aí, como este termo é o conjugado complexo deste outro, e é um menos o outro, eu posso reescrever isso desta maneira. A tentativa aqui é, no final, ter uma expressão que dependa apenas do coeficiente de reflexão e da sua fase, caso esse coeficiente tenha um valor complexo. Enfim, vamos reescrever isso daí. Então, ressaltando mais uma vez, o vetor de Poynting no meio 1 não é simplesmente a soma dos vetores de Poynting individuais. Tem esse termo daqui, que você não levaria em consideração se tivesse aplicado superposição nos vetores de Poynting. Para simplificar, a gente vai assumir que esse meio 1 não tem perdas. Então, o alfa é nulo, esse alfa aqui é nulo, o K1 é real, o ε1 é real, e o eta1, que aparece aqui com conjugado, ele é puramente real. Senão a nossa análise vai ficar muito chata. Já está chato, vai ficar mais chato ainda. Então, eu vou tirar o conjugado. Como o eta1 é real, eu vou tirar o conjugado aqui, aqui. E, eu reescrevi essa expressão desta maneira. E aí, sim, agora não tem erro. Repare, os dois primeiros termos são puramente reais, já que isso daqui é puramente real. E esse é puramente imaginário. Então, aqui está a parcela associada à potência real ativa. Ao calcular o fluxo, isso aqui vai te dizer exatamente quanto foi transmitido ou quanto de potência foi passada, em média, para a carga. No caso aqui, não tem carga nenhuma, é quanto foi passado para o outro meio, quanto foi transmitido. Quanto que isso daqui está associado à potência reativa ao longo da linha de transmissão, ou seja, dentro desse meio 1, em função da posição Z. Em função da posição Z. E isso depende, observem, tanto do módulo como da fase do coeficiente de reflexão. Então, essa potência reativa, mesmo que o meio não seja dissipativo, vai haver potência reativa por causa da onda estacionária que eu tenho nessa região 1, por causa dessa interferência entre a onda incidente e a onda refletida.
Se por acaso não houvesse a interface, separando uma região da outra, se não houvesse aquela parede, então não ia haver reflexão, não ia haver campo refletido. E aí você teria um S, um vetor de Poynting puramente real. Por outro lado, se aquela parede fosse opaca, por exemplo, uma placa condutora perfeita, não haveria campo transmitido. Consequentemente, o módulo do coeficiente de reflexão seria unitário. Repare, se o módulo do coeficiente de reflexão for unitário, o que a gente pode ver aqui? Este termo SR vai cancelar com SI. Ó. Aqui, ó. Se o módulo for unitário, 1 menos 1 é 0. O S1 cancela com SR e vice-versa, fica só esse termo. E aí você tem uma onda estacionária pura. E, consequentemente, o vetor de Poynting ele não é zero. O vetor de Poynting complexo não é nulo. Ele é puramente imaginário. Perdão. Ficou meio... muitas equações, né? Mas, enfim, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta. Oi, por favor. Esse valor que a gente está vendo é o coeficiente de reflexão. E aí a gente sabe que quando o coeficiente de reflexão é 1, quer dizer que está tendo reflexão total, correto? Isso, exatamente. Ok. E se tem reflexão total, vai ter então uma mudança de fase, por isso que é puramente imaginário, e essa mudança de fase vai ser de 90 graus, tipo isso? Vamos lá, mudança de fase no quê? Não, pois é isso que eu queria entender. Se tem alguma relação com alguma mudança de fase para que ele se torne imaginário. Isso tem alguma. Isso representa alguma qualidade Eu acho que física? eu entendi o que você falou, tá? Vamos, destas equações, isso que eu vou te dizer não vai ficar claro, tá certo? Mas quando o vetor de Poynting, né, desse campo na região 1 é puramente imaginário, isso significa que o campo elétrico e o campo magnético estão defasados de 90 graus em todo esse espaço. Ah, tá. Ok. Um está em quadratura de fase com o outro. Ok. Sendo Beleza? que puramente real eles estão em fase, certo? Se for puramente real, exatamente, eles estão em fase. Ah, ok. E nesse caso, em fase, diferença de fase de 180 graus também é considerado em fase. Os 180 graus é só a referência, né? Ao invés de estar apontando para cima, está apontando para baixo. Beleza? Então, quando o vetor de Poynting complexo é puramente real, é porque o campo elétrico e o campo magnético estão em fase. Você pode ver isso claramente, estou voltando para trás, tá? Você pode ver isso claramente desta relação aqui, ó. Se esse cara é puramente real, é porque a fase do E1 e a do H1 conjugado cancelou. Como tem esse conjugado, tem uma troca do sinal da fase. Se há cancelamento, é porque a fase do E1 é igual à fase do H1. Caso contrário, eles estão em quadratura de fase. Se o S for puramente imaginário. Tranquilo? Era essa fase que estava se referindo? Isso. É que eu queria entender onde então é isso mesmo. Tinha alguma relação, mas beleza, eu entendi. Mais alguma pergunta? Então, depois, com calma, você dá uma olhada nessas equações. Eu acho que o mais importante, na minha opinião, aqui é o seguinte: não soma vetor de Poynting. Você não pode aplicar superposição em vetor de Poynting, você não pode aplicar superposição em potência. Mas eu teria calculado a potência ativa corretamente, se o meio não for dissipativo. Tá? Então, cuidado quando você for tratar com potência. Bom, eu quero aproveitar esse exercício para identificar outras coisas que vão aparecer mais tarde em linhas de transmissão. Então, eu resolvi aqui investigar o que acontece com o campo total no meio 1 no domínio do tempo.
Aí vocês vão perguntar, por que você está fazendo isso? Eu não sei. A gente vai ver daqui a pouco o que vai acontecer. Então, repare, eu tenho aqui o fasor campo elétrico da onda incidente, somado ao fasor campo elétrico da onda refletida. Esse é o fasor do campo total no meio 1. Vocês já observaram que eu estou me lixando para a onda transmitida. Multiplico por E elevado a J ômega T, tiro a parte real, ainda assumindo o meio 1 não dissipativo, para não colocar muita equação aqui. Então, repara, estou dizendo que o K1 é o próprio beta. Beta é o K, né? O alfa 1 é 0. E aqui, ó, eu substituí o fasor da onda do campo elétrico incidente por isso. Ao invés de K1, eu já coloquei aqui beta 1, né? O alfa é 0. E aqui o da onda refletida, finalmente, assumindo que esse é 0 tem fase nula, só para não ter mais termos ainda na minha representação. Então, o E0 é real, eu passei para fora do operador. Quando eu pegar essas exponenciais e juntar, aqui vai dar cosseno de ômega t menos beta 1z. Observe que, sendo o meio não dissipativo, eu podia ter colocado K1 também aqui, tá? Eu resolvi colocar beta porque o beta já apareceu antes, então eu deixei beta, mas podia ser K. Mas eu estou permitindo a possibilidade do coeficiente de reflexão ser complexo. Então, eu não estou dizendo que a fase do coeficiente de reflexão é nula, então ela está aqui, ó, ela aparece aqui, a fase do coeficiente de reflexão. E aqui é o sinal é mais porque a onda propaga no sentido oposto. Então, esta é a representação do campo elétrico no meio 1, no domínio do tempo, a parcela incidente e a parcela refletida, onde na parcela refletida, tanto a amplitude como a fase do coeficiente de reflexão importam, são importantes. Tá? E aí eu vou manipular essas senoides aqui, ó. Eu vou abrir isso, usar aquelas identidades, cosseno de A mais B, cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Eu vou abrir isso daí e vou isolar os termos onde aparece cosseno de ômega T e seno de ômega T. O que multiplicar cosseno de ômega T eu vou pôr de um lado, o que multiplicar seno de ômega T, que é chamado em processamento de sinais o termo em quadratura, né? Do outro lado. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Não vou mostrar os detalhes, porque é só operação algébrica simples. Então, este termo daqui, ó, se fosse a matéria de comunicações, acho que vocês fizeram teoria das comunicações com Cássio? Sim. Bom, quem fez já deve ter visto algo parecido com isso em modulação FM ou QAM. Esse é o termo em fase, esse é o termo em quadratura. E aí a gente define algo que é útil em comunicações e também vai ser útil aqui, o envelope desse sinal. É simplesmente a raiz quadrada do termo em fase ao quadrado mais o termo em quadratura ao quadrado. É o envelope do sinal. Daqui a pouco, não sei se nessa figura agora, a gente vai identificar geometricamente o que significa esse envelope. Mas o envelope desse sinal, que aqui no nosso caso é o campo elétrico no meio 1, é simplesmente a raiz quadrada, ó, raiz quadrada, do termo em fase ao quadrado, mais o termo em quadratura ao quadrado. O E0 aqui enche a paciência, mas eu mantive aqui, ó, só para manter a igualdade correta. Esse E0 para nós não importa. Mas ele está aqui, ó, é o módulo desse bichinho aqui, que aparece tanto no termo em fase como no termo em quadratura. E aí eu vou manipular isso aqui dentro. Ó. Eu vou usar para propriedades do tipo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, e a gente reescreve esse envelope desta maneira. Também não vou mostrar os detalhes da passagem, porque é simples, tá? É só usar as identidades trigonométricas. Aqui está o campo elétrico no domínio do tempo. Aqui, ó, variação temporal. E aqui está o tal envelope desse sinal. Repare que, por definição, o envelope não é fasor, tá? Cuidado. O envelope do sinal não varia com o tempo, mas varia com a posição, ó. Ele varia com a posição e também depende do módulo e da fase do coeficiente de reflexão. Ou seja, depende da carga
que você tem lá no final da sua linha de transmissão. E fisicamente, né, matematicamente, enfim, o que representa esse envelope? Aí eu tenho uma figura que vai ajudar a entender, visualizar melhor o que está acontecendo. Vocês conseguem enxergar essa figura direito ou não? Sim. Esse GIF. Alguém não está conseguindo enxergar? Nós temos aqui 4 curvas, 4 figuras, 3 delas se movimentam, uma não. Repare que tem uma linha, uma senoide clarinha, que propaga para a direita, cuja amplitude não varia, porque quem está assumindo o meio não dissipativo. Aquilo ali é o campo incidente isolado, sozinho. E tem uma outra senoide clarinha, com amplitude menor, que afinal de contas, a carga do outro lado ela é passiva. Então o que volta não pode ser maior do que o que incidiu, conservação de energia. Então uma senoide com uma amplitude menor, só que voltando, propagando no sentido oposto. E essa linha mais escura que fica oscilando é a soma das duas. É este cara daqui, ó. Esta linha mais escura que você está vendo aqui, ó, é o campo total, em função da posição e do tempo. Então você vê, né, como não é trivial fazer essa análise no domínio do tempo, né? Porque são duas variações que você tem que levar em consideração, a temporal e a espacial. Aí você tem esse negócio aí, ó. Essa informação, né, se você não tomar cuidado, você acaba perdendo, né, quando você faz a análise apenas no domínio da frequência. Mas esta é a figura. Repare, existe um batimento, né? Mas como a onda, a intensidade do campo incidente é maior do que a do campo refletido, ainda existe, ó, uma parte real do vetor de Poynting propagando, apontando na direção Z. Ou seja, tem potência sendo passada para a carga. Não toda, mas tem potência passada para a carga. Se por acaso, ó, não houver a componente refletida, a linha clarinha cinza e a linha preta vão coincidir, não vai haver o batimento, você veria essa linha preta simplesmente transladando para a direita. O que é o envelope aqui em verde? É esta linha, é o envelope, é a envoltória, ou seja, esta função que representa aqui, ó, esse campo elétrico total, ela não ultrapassa esses limites, tanto em cima como embaixo. A equação desse envelope está essa fórmula aqui, ó. Então, o envelope te diz onde ocorrem os máximos e mínimos de campo. Se fosse uma linha de transmissão, onde ocorrem os máximos e mínimos de tensão ao longo da linha de transmissão. E isso, mais tarde, vai ajudar, entre outras coisas, a calcular quanto de potência foi refletida pela carga, porque esse envelope depende do coeficiente de reflexão. Depende tanto da sua amplitude como da sua fase. Então, o envelope tem informações suficientes para você determinar o coeficiente de reflexão, tanto em amplitude como em fase. E a gente vai explorar um pouco melhor isso com as ferramentas apropriadas mais tarde, quando formos estudar linhas de transmissão. Mas esse caso que a gente está mostrando aqui poderia ser estudado como se fosse uma linha de transmissão. A gente não vai fazer isso, mas poderia. É uma onda TEM incidente, uma onda TEM refletida. A gente poderia estudar isso como se fosse uma linha de transmissão. Alguma pergunta, por enquanto? Professor, eu tenho. Uhum. Você está falando desse envelope e eu não estou entendendo. Ele é referente às duas componentes, tanto da incidente quanto da refletida, ou apenas de uma, ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? Ele é do campo total. Do campo total. Total é a soma da incidente com a refletida. Ah, ele é um ok. envelope disto aqui, ó. Ah, tá bom. É um envelope de tudo.
Por exemplo, o envelope da incidente seria uma linha reta, porque a onda incidente não tem amplitude variando. Sim. Beleza? O envelope da onda incidente seria só o E0, o módulo do E0. Repare, se não houver reflexão, gama, módulo do gama é zero, o envelope da onda incidente é só módulo do E0, constante. Que é um caso particular que a gente vai mostrar, se não me engano, na próxima transparência. Beleza? Então esse envelope é do campo total. Dessa linha preta aqui, ó, que está oscilando, mas propagando na direção, em média, propagando na direção Z. Essa é a definição geométrica do envelope. É lógico que isso daí, você tem que pensar que a onda está propagando no espaço todo, né? Não apenas nesse raio, né? Mas enfim, é uma representação gráfica para tentar ilustrar da melhor maneira possível a definição do envelope. Mas o que eu queria mais aqui, além de mostrar essa figura, é que vocês entendessem o tal envelope, porque isso vai ser importante mais tarde. O envelope carrega informação tanto da amplitude como da fase do coeficiente de reflexão. Através do envelope, se você conseguisse medir o envelope, você estaria medindo, calculando o módulo e a fase do coeficiente de reflexão. Antigamente era assim que se fazia. Hoje existem aparelhos mais modernos, essas medidas hoje em dia não são tão complicadas como eram antigamente. Mas antigamente você determinava um envelope numa linha de transmissão. A gente não está falando aqui de distribuição de energia, está falando de comunicação. Então as frequências são maiores, os comprimentos de onda são menores. Então, ao medir o envelope, ou pelo menos pontos importantes desse envelope, ao longo da linha de transmissão, você automaticamente estava calculando o coeficiente de reflexão, tanto em módulo como em fase. E, embora eu esteja me antecipando, o que eu fiz aqui? Há muitos anos atrás, eu não tinha encontrado essa figura na internet. Então, para tentar ilustrar o envelope, eu fui no MATLAB e plotei esta função para instantes de tempo diferentes. Então, aqui tem várias dessas senoides pretas, só que eu coloquei para vários instantes de tempo. E aí formou esse borrão, que era justamente para mostrar para vocês o envelope desse caso que foi simulado no MATLAB, né? Já que não tinha animação, eu tive que tirar várias fotos, vários instantes de tempo diferentes. Aqui está o envelope. Você vê com clareza. Se o seu medidor tiver uma certa inércia, quando você medir a tensão, você vai medir, na verdade, este valor aqui. Ou este valor aqui, dependendo da posição que você estiver ao longo da linha de transmissão. O que este valor máximo e este valor mínimo te fornecem? Vamos ver. Vamos pegar essa expressão e identificar o maior valor que o envelope pode ter, que corresponde a este valor aqui, e o menor valor que este envelope pode ter, que corresponde a este valor aqui, o máximo e o mínimo do envelope. Em linhas de transmissão, isso seria o máximo e o mínimo de tensão ao longo da linha de transmissão. Obviamente, como o envelope representa a amplitude do campo total, o maior valor do envelope ocorre quando, naquela posição onde o campo incidente e o campo refletido estiverem em fase. E onde isso acontece? É quando a soma dos dois for proporcional a 1 mais o módulo do coeficiente de reflexão. É o maior valor que esse campo pode ter. É quando esses dois termos, cadê? Aqui não está mais presente, porque eu já embaralhei. Mas é quando o incidente e o refletido estiverem em fase. Enquanto que o mínimo é quando eles estiverem em oposição de fase. Um menos o outro. Se você pegar o maior valor do envelope
e dividir pelo menor valor do envelope, essa amplitude é zero, some. E você tem essa razão. E essa razão é chamada taxa de onda estacionária, ou em inglês VSWR. A taxa de onda estacionária, alguns autores chamam de razão de onda estacionária, em inglês VSWR, Voltage Standing Wave Ratio, é a razão entre o máximo de tensão, ou máximo de campo elétrico, dividido pelo mínimo de tensão. Isso daqui, ó, fornece o módulo do coeficiente de reflexão. Ou seja, uma vez medida a taxa de onda estacionária, com uma conta simples, você calcula o módulo do coeficiente de reflexão. Não a fase, mas o módulo. E com esse módulo do coeficiente de reflexão, o que você pode calcular? Você consegue encontrar o de transmitância também, certo? Isso! Lembra que o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado é a refletividade. O módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado é a refletividade, ou seja, é o percentual de potência incidente que é potência média, potência ativa, incidente que é refletida. E, consequentemente, 1 menos o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado é o quê? Não entendi, professor. 1 menos o quê? 1 menos o módulo do coeficiente de reflexão ao quadrado. 1 menos a refletividade. É a transmitância? Exatamente, é o percentual de potência média ativa que foi passada para a carga, no nosso problema que foi transmitida para o outro lado. Então, repare, medir ou conhecer, calcular a TOI, no fundo, é você calcular quanto de potência, na média, foi transmitida para um lado, quanto foi refletido e, consequentemente, a eficiência daquela junção. A eficiência de potência da junção, por exemplo, entre a linha de transmissão e a carga. Então, este é um parâmetro que em comunicações é muito utilizado. Você compra uma antena, a antena que é colocada no final de uma linha de transmissão é interpretada como uma carga. E aí o fabricante, para uma certa referência de impedância, 50 ohms, por exemplo, te diz, ó, ao longo da faixa de operação, a TOI dessa antena vale ou varia dessa forma. O que ele está te fornecendo? A eficiência de potência da antena. Se você ligá-la direitinho numa linha de transmissão de 50 ohms, aquela informação te diz quanto de potência você consegue radiar através da antena. Quanto de potência a linha de transmissão consegue passar para a carga. Então, esse é um parâmetro que eu estou antecipando aqui, usando esse exemplo, que vai ser muito importante mais adiante, quando a gente for estudar linhas de transmissão. E aí eu vou aproveitar e mostrar aqui alguns casos particulares. Alguns já foram perguntados aqui, ó. Por exemplo, se eu não tiver reflexão, então o envelope é constante. Ou seja, como não tem onda refletida, a senoide é a própria onda incidente, ela vai arrastando, né? Ela vai fazendo esse borrão aqui, ó. Então, quando o envelope é uniforme, é porque não tem reflexão. Ou seja, a TOI é igual a 1. A tensão máxima é igual à tensão mínima, consequentemente, a TOI é igual a 1. TOI, taxa de onda estacionária, TOI igual a 1 significa não há reflexão. É o que todo mundo deseja. Bom, pelo menos se a aplicação for de passar informação, né, de um lado para o outro. Aqui está o caso, ó, quando você tem no final da linha de transmissão, ou na nossa interface, um plano condutor, um curto. Quando você tem um curto, ou seja, um plano condutor elétrico perfeito, quanto vale a tensão num curto? Zero. Então, quando você tiver um curto, a gente já viu, o condutor elétrico perfeito tem coeficiente de reflexão igual a menos 1. Se você colocar aqui, ó, o módulo de menos 1 é 1, lógico, mas repara, o menos 1 aqui vai entrar π.
vai entrar 180. Aí você vai ver que em Z igual a zero, isso aqui vai dar um nulo. E ao longo do meio 1, outros nulos vão aparecer, porque esse negócio aqui é periódico. Repare que aqui, ó, como o módulo do coeficiente de reflexão é unitário, é porque toda a potência incidente é refletida. Você tem aqui uma onda puramente estacionária e, consequentemente, um vetor de Poynting puramente o seu vetor de Poynting complexo é puramente real? Não sei, professor. O vetor de Poynting complexo, nesse caso, é puramente imaginário. Você não está passando potência para o outro lado. Ele é puramente imaginário. Você tem uma onda, um campo, né, puramente o campo total, puramente reativo. Eu não sei se eu mostro essa animação aqui, ó. É uma animação parecida com a anterior, só que com amplitude do campo refletido, ó, amplitude do campo refletido igual a do campo incidente. Olha o que acontece com a onda, o campo total. Na média, ele não sai do lugar, ó. Ele não anda nem para frente nem para trás. É um campo puramente reativo. Se a gente plotasse aqui, ó, o campo elétrico e o campo magnético, vocês iam ver que eles estão em quadratura de fase. Quando um é nulo, o outro é máximo e vice-versa. Ele não sai do lugar, ele fica oscilando. Potência associada, né, puramente reativa. Nada é passado para carga. Nada está sendo transmitido para o outro lado. Professor, só Oi. lembrando, se o vetor de Poynting é puramente imaginário, é porque campo elétrico e campo magnético estão em quadratura, certo? Isso, exato. Mas aí, me corrija se eu estiver errado. Se ele é puramente reativo, não está sendo transmitida energia? Na média instantânea, tem troca de energia, porque o campo fica oscilando de um lado para o outro. Mas na média, não. Não está sendo O campo transmitido fica energia. oscilando para o lado e para o outro? Lembra, eu cheguei a mostrar para vocês no início do curso um filminho que era uma antena radiando com as linhas de campo marrom, em cor Sim. marrom. Lembra que ficava um negócio como se fosse um chiclete bola? Enchia, desinflava, inflava, desinflava. Ou seja, existe movimento do campo, vai para frente, vai para trás, mas na média ele não exerce trabalho. Ele vai e volta, ele fica oscilando, ele oscila, ele varia com o tempo, ele não fica parado, ele não é estático, não é eletrostática, não é magnetostática, ele oscila, há movimento instantâneo, mas na média, quando você faz a média ao longo de um período, né, dessa oscilação, ele não sai do lugar, ele vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, é isso. Ok. Enfim, a figura não é muito simples, porque a geometria não é tão simples assim, teria que mostrar um filme. E o melhor filme que eu me lembro aqui para ilustrar isso é aquele do Dipolinho, que eu costumo mostrar em antenas. Eu mostrei aqui no início do curso, ano passado, vulgo ano passado. Era um filminho que eu peguei do MIT, eram as linhas de campo elétrico em cor marrom. Eu mostrei ou não? Vocês não se lembram? Deixa eu então, Não me lembro. por via das dúvidas, se eu achar, tá? Eu corro o risco de não achar, mas vamos ver se eu consigo achar. Você chegou a mostrar, sim. Um momentinho. Mas mesmo que eu já tenha mostrado, não custa nada mostrar de novo. Deixa eu só me lembrar onde é que eu tenho esse negócio guardado. Acho que eu já me lembrei. Aqui, ó. Esse bicho aqui, ó. Sim. Digam se vocês... Ih, não faz isso comigo. Logo agora que eu preciso. Ai, meu filho, funciona. Por que não funciona? Só porque eu quis fazer. Não, já sei. Eu acho que ter que mostrar usando outro software. Espera aí, só um momentinho. Abrir com Windows Media Player. Agora sim. Aí. Isso não tem nada a ver com o curso, tá? Isso é como se fosse um dipolinho infinitesimal radiando, regime harmônico temporal, tá?
Então, você tem aqui um vetor de point que não é puramente imaginário, não é imaginário puro, ele é complexo, tem parte real, parte imaginária. A parte real representa a potência, né, quando se calcula o fluxo, a potência que realmente consegue escapar dessa região em torno da antena e vai embora. Essa é a parcela que leva informação de um lado para o outro, felizmente, né? Senão a gente não estaria nem sabendo que na China tinha vírus. Agora, repara que tem um campo ó, que vai e volta. Ó. Se vocês acreditarem que essa animação foi bem feita, repare que tem um campo que vai e volta, vai e volta. Ele varia instantaneamente, ele não fica parado no lugar, a não ser aqui em torno da antena. Mas aqui, ó, ele não fica parado. Tem uma parcela que se desgarra e vai embora, mas tem uma parcela que vai e volta, vai e volta. Esse está associado ao campo reativo. Aqui estão só as linhas do campo elétrico por motivos óbvios, né? Se fosse colocar as do campo magnético, ninguém ia enxergar coisa nenhuma. Mas você perceberia, né, se fosse possível, se a figura não ficasse muito complicada, que eles estão em quadratura de fase. Pelo menos essa parcela, né? Aqui não, aqui eles estariam em fase, um acompanharia o outro. Ok? Ou mais ou menos? Ok. Eu só acho Oi. difícil imaginar fisicamente. Não, lógico. Mas tudo bem também. Vamos lembrar, né, só para deixar todo mundo mais tranquilo, quando o Maxwell propôs a teoria dele, muita gente não acreditou. Não é óbvio, não é trivial. Mas nós não estamos preocupados com isso, a gente quer resolver problema. Então isso aqui vai te dar mais tarde ferramentas úteis para resolver problemas em engenharia. E aqui, ó, antes de resolver 2 exercícios no finalzinho da aula, eu só vou falar assim, de passagem, o que aconteceria se por acaso a incidência da onda plana fosse sobre um meio dispersivo. Então, simplesmente eu vou mostrar os gráficos novamente dos coeficientes de reflexão e transmissão, só que colocando perdas no meio 2, só para ver o efeito, tá? Então, a boa notícia é o seguinte, as equações continuam válidas, são as mesmas, não muda absolutamente nada. Deixa eu colocar aqui o ponteiro. Não muda absolutamente nada. Eu gosto de falar isso porque quando eu fiz graduação, o professor lá de eletromagnetismo 2 dava essa matéria sem, inclusive, dizer que existe dispersão, era tudo real. Aí chegava em propagação de ondas de rádio, o cara metia, ó, esse é o coeficiente, quando tiver perda no solo é isso. Eu não entendia de onde essas coisas vinham. Vem daqui, ó, é a mesma equação. Essas equações valem tanto para o caso ideal, meios não dissipativos, como para meios dissipativos. É só você permitir o epsilon e tudo aquilo que depende do epsilon ser complexo. Inclusive a lei de Snell. Olha que bacana. Até a lei de Snell continua válida. É a mesma. Ah, então o θt vai ser complexo? Não importa. Se o θt for complexo, é porque a onda transmitida não é uniforme. Mas você não precisa do θt, o que você precisa é do seno e do cosseno do θt para achar as características do campo do outro lado. E o seno e o cosseno do θt você obtém da lei de Snell. Acabou, fim de papo. Você programa isso no MATLAB, você tem as expressões do campo do outro lado. A única infelicidade é que a interpretação geométrica fica prejudicada. Mas as equações são as mesmas. As mesmas equações. E mais, hoje em dia está na moda alguns falarem de metamateriais. Aí tem livros sobre... Isso vale, inclusive, se a incidência for sobre um metamaterial. Desde que ele seja linear, desde que ele possa ser considerado linear, homogêneo e isotrópico. E aí, na aula passada, ou na semana passada, para incidência externa, eu mostrei esses gráficos. Só relembrando, né? Em cima, coeficiente de reflexão, embaixo, transmissão. Na esquerda, amplitude, na direita, fase. Em vermelhinho, polarização perpendicular, em azul, a polarização paralela. E essas fases que variam abruptamente é porque às vezes a fase é 0, às vezes a fase é 180, indicando uma mudança de sinal no coeficiente de reflexão. Mas todos reais, ó.
os dois meios ideais, sem perdas. Aí eu fui e botei uma perda exagerada, que se você colocar uma perda piquititinha, não vai ver quase diferença nenhuma. Aí eu botei uma perda exagerada. Eu fiz com que a permissividade do meio 2 tivesse uma parte imaginária 20% do tamanho da parte real. Isso é coisa pra caramba. É como se o epsilon duas linhas fosse... O epsilon linha é 5 vezes maior que o epsilon duas linhas. Isso é um epsilon duas linhas muito grande, tá? Aí eu, usando as mesmas equações, o mesmo software do MATLAB, eu plotei novamente amplitude e fase dos coeficientes. Vamos prestar atenção mais no de reflexão. Olha o que é que aconteceu. Isso aqui é a amplitude do coeficiente de reflexão. Repare, você não tem mais coeficiente de reflexão indo para zero. Você não tem mais aquele equilíbrio correto do ângulo de Brewster, onde o dipolinho tem o eixo apontando exatamente na direção de reflexão e, consequentemente, zero de campo refletido. A perda faz com que o dipolinho esteja atrasado em relação ao campo incidente. Então, aquele equilíbrio é perdido, mas você passa por um mínimo. E olha que isso aqui é uma perda exagerada. Ó. E olha para as fases aqui. Ó. Você tem uma variação, aquela variação abrupta na fase, ela desaparece. A variação agora é contínua. E, na próxima transparência, a incidência interna, onde aparece, se não houvesse dispersão, aparece a reflexão total aqui, ó. Que são gráficos que eu já mostrei antes. Em cima, amplitude e fase, amplitude e fase, amplitude e fase. O coeficiente de reflexão. Aqui com as perdas. Então, repare, você não tem mais aquela condição de tudo é refletido. A não ser no limite da incidência rasante. Θ é igual a 90 graus. Ó. Mas você tem um módulo do coeficiente de reflexão bastante intenso, ó, próximo de 1. E olha que as perdas são grandes. Ó. E a fase não varia mais abruptamente. Mas a boa notícia é que as equações continuam válidas. São as mesmas equações apresentadas aqui. Em relação a esses gráficos, essas duas últimas transparências, alguma pergunta? Então, para terminar a aula, 2 exemplos, 2 exercícios. Inclusive, o primeiro eu costumava passar na prova. Era um exercício que eu costumava dar em prova há 15 anos atrás. Então, mais ou menos, vocês vão ter uma ideia de como o tipo de exercício que dos mais difíceis, hein, que eu costumo cobrar em prova. Então, no caso, era a comunicação com o submarino e ele se encontra, lógico, né? Bom, no caso aqui, debaixo d'água e as características da água do mar em 1 kHz, que se você fizer em frequência mais alta, o resultado final vai dar da ordem de milímetros. Né? Mas em frequências mais baixas ainda consegue, né, uma certa profundidade, uma certa resposta com um certo valor que vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Então a ideia é o seguinte, ó, eu tenho lá um avião lá em cima, ele jogou um pulso, né, que eu estou assumindo localmente como se fosse sendo uma onda plana incidente. Uma onda plana incidente é a incidência normal da superfície do mar. Lógico que a gente vai ignorar as oscilações do mar, né? A interface é plana. E essa onda, localmente, ela tem uma densidade de potência, ou seja, o módulo do seu vetor de Poynting, 10 watts por metro quadrado. E lá embaixo tem um submarino. A água do mar, ela tem condutividade, 4 siemens por metro. E, além disso, uma permissividade relativa alta para essa frequência, 81. O índice de refração à parte é 9, raiz quadrada de 81, 9. E sabe-se que, para haver comunicação, o campo
elétrico que chega aqui no submarino, na anteninha do submarino, tem que ter pelo menos 1 milivolt por metro. 1 milivolt por metro. A pergunta é, qual é a máxima distância, a máxima profundidade para que ainda haja comunicação com o submarino, que ele consiga receber essa informação, tá? Lógico, quanto maior a distância, mais fraco é o campo, porque como meio dissipativo, a intensidade do campo vai diminuindo. Então, repare, tem duas coisas aqui. Nem toda a potência incidente é transmitida. Então, a gente tem que calcular o campo imediatamente após a transmissão, que nem todo o campo incidente passa aqui para baixo. Aliás, boa parte dessa energia, dessa potência, vai ser refletida. Então, a primeira etapa do exemplo, do exercício, é calcular o campo imediatamente após a transmissão. Você pode fazer isso, por exemplo, calculando o coeficiente de transmissão. Óbvio, né? E aí, depois, calcular a constante de propagação, mais importante do que isso, a parte imaginária, o alfa, e aí ver como é a variação da amplitude com a distância. E aí fazer as contas, né? Qual é a distância que me dá isso aqui igual a 1 milivolt? E o exercício está concluído. O mais importante aqui é entender como se resolve. O resto é ter cuidado para não errar bobagem na hora de fazer as contas. Alguma pergunta? Deu para entender o enunciado? Deu, professor. É para assumir que SI igual a 10 watts por metro quadrado na própria interface, né? Isso, incidente, não é a soma, é a onda incidente. Isso aí, quando você manipular isso aí, você vai achar o módulo do campo incidente imediatamente antes da reflexão, ou seja, na interface. Aí você vai multiplicar esse valor pelo módulo do coeficiente de transmissão e depois completar colocando E elevado a menos alfa Z e achar qual é o valor do Z com que faz com que esse campo ainda chegue até 1 milivolt por metro no submarino. Tudo bem. Beleza? Professor, caso eu tivesse alguma fonte e aí você me falasse que essa fonte está distante de tal distância da interface, é melhor calcular o valor do campo elétrico na interface e a partir daí começar o exercício? Isso. Até porque se a gente colocar uma fonte finita, quem já fez antenas sabe, a frente de onda suficientemente afastada da antena, ela não é plana, é esférica. Ok. Beleza? Então aqui, ó, não importa a fonte. Eu estou dizendo o seguinte, você vai assumir que é uma onda plana incidente, cuja densidade de potência é 10 watts por metro quadrado. Beleza? Beleza, professor, entendido. Beleza? Mais alguma pergunta? Oi. Mais alguma pergunta? Então agora é fazer conta. E as contas não são complicadas. Então, a pergunta é qual é a máxima profundidade? A incidência é normal, então todas as ondas planas são uniformes. Como assim? É porque se o θ é igual a zero, o θr é igual a zero e o θt também. Ora, se o θt é um ângulo real, então é porque tem uma direção. Todas as ondas são uniformes, todas. Para a incidência normal, se a onda incidente é uniforme, todas são uniformes. Mesmo no meio sendo dissipativo. Aí, se não fosse incidência normal, aí a onda transmitida não seria uniforme. Mas as equações do campo continuam válidas. Bom, então, como a onda incidente é uniforme, e como o meio de cima, o meio zero, é real, o SI é módulo do campo elétrico incidente ao quadrado sobre 2 zeta-zero. E esse valor foi dado, 10 watts por metro quadrado. Consequentemente, conhecendo a impedância intrínseca do ar, você tem aqui um módulo do campo elétrico incidente, 86,8 volts por metro. Não tendo perguntas, próxima etapa, calcular o módulo do coeficiente de transmissão. Como é incidência normal, esta é a fórmula do coeficiente de transmissão. Só que agora, cuidado,
O eta 1 é real, mas o eta 2 não. Você tem que calcular o eta 2. Lembrando que aqui, ó, eta não é N. Cuidado, tem gente que confunde. Não presta atenção na aula. Confunde eta com N, N com eta. Cuidado, isso aqui é a impedância intrínseca do meio 2. Raiz de μ sobre epsilon. Sendo que aqui o epsilon é complexo. Não tem importância, as fórmulas valem. E hoje em dia, com essas calculadoras, esses laptops especiais que vocês têm, capaz do seu laptop ser mais potente do que o mainframe que tinha lá na universidade quando eu fazia graduação. Pô. Vocês fazem esse cálculo ridículo e acham este valor aqui, ó, para a impedância do meio 2 complexa. Repitam essas contas mais tarde. Não erre bobagem na prova. Consequentemente, depois de fazer as contas, este é o seu coeficiente de transmissão complexo, já que o meio é dissipativo. Puxa, complexo, o que significa isso? Que o campo transmitido, ele não está apenas, não diminuiu apenas de amplitude, mas ele também está defasado em relação ao campo incidente. Há um defasamento. Para nós, esse defasamento não é importante, porque a gente está interessado só na amplitude, só na potência. A gente está interessado só no módulo, mas para calcular o módulo eu preciso da parte real e da parte imaginária. Aqui, ó. Outro erro que eu já vi, não entendo como. O cara olha módulo de uma grandeza complexa. Aí ele pega a parte real. Eu não entendo isso. Pô. Módulo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. O módulo disso daqui, ó, não é 1, é raiz de 2. Desse termo entre parênteses aqui. Então, com o valor calculado anteriormente, você achou aqui, ó, 20,47 milivolts por metro. Ou seja, ainda tem, porque eu preciso de pelo menos 1 milivolt. Se passou para o outro lado 20, então ainda posso penetrar um pouco mais para dentro. O próximo cálculo é calcular a constante de propagação. A fórmula continua a mesma, ômega raiz de μ epsilon. Só que o epsilon é complexo. Agora não é o módulo do K que eu preciso, é só da parte imaginária. 125,66 milinépers por metro. E aí, monta a equação, iguala a 1 milivolt por metro. No final, a distância dá um pouquinho maior que 24 metros. Alguma pergunta? Então, repare, você resolve esse problema tranquilo. A maior dificuldade é que tem grandezas complexas, mas para o engenheiro eletricista, isso não é problema. A gente trabalha com Fazol o tempo todo. Não deixem de refazer esse problema, inclusive para ver se vocês estão calculando direito esses valores complexos. O último exemplo, o último problema da aula de hoje é... perdão, desculpa, eu aproveito para fazer um comentário, né? Repare que aqui, ó, na constante de propagação para esta frequência de 1 kHz dentro da água do mar, o beta e o alfa têm praticamente o mesmo valor. E a gente já viu antes que o beta e o alfa têm praticamente o mesmo valor quando o condutor é muito bom. Ou seja, a água do mar nessa frequência é um bom condutor. Isso indica para vocês, né, por que as empresas de petróleo têm tanta dificuldade para se comunicar, né, com aparelhagens lá no fundo do oceano. Existem pesquisas para tentar ver se é possível fazer robôs, né, onde a comunicação com o robô seja sem fio. Mas vocês estão vendo que o negócio é complicado. A dissipação é muito grande. Essa distância aumenta na medida em que a frequência vai diminuindo. Mas aí, para você gerar ondas com frequência muito, muito baixa, essas antenas têm que ser estupidamente grandes. Então, tem muita pesquisa que é feita nisso para ver o que se pode fazer. Tá? Mas vocês estão vendo aqui a dificuldade de se comunicar sem fio, né, dentro da água do mar. O próximo exemplo é
o seguinte, qual é a motivação dele? Nós estudamos o problema da incidência separando em duas polarizações ortogonais entre si. A polarização paralela e a polarização perpendicular. Muito bonito, muito tranquilo, aparentemente, né? Mas e se o campo incidente, por exemplo, for circularmente polarizado? E se o campo incidente for linearmente polarizado, como é o caso aqui, mas o campo elétrico está metade numa polarização e metade na outra? Como é que eu uso, né, o que foi estudado até o momento para resolver um problema como esse? Então, a gente vai mostrar para vocês que, uma vez conhecidos os resultados para aquelas duas polarizações ortogonais entre si, qualquer outra polarização arbitrária pode ser facilmente tratada através da superposição dos dois casos anteriores. De maneira que, na minha opinião, o início do problema é o mais importante. O resto são contas que eu, inclusive, deixo aqui na expectativa de que mais tarde vocês vão repetir essas contas para ter certeza que vocês estão sabendo fazer, usar a calculadora direito. Vocês acham que eu estou brincando, né? Mas tem gente que tem dificuldade, mesmo com calculadora, de trabalhar com números complexos. Engenheiro eletricista não pode ter essa dificuldade, pelo menos os que são formados na UFMG. Então, repare, eu estou dizendo que a onda incidente ela é uniforme, o ângulo de incidência, eu arbitrariamente botei aqui 45 graus, a frequência de operação é 1 GHz, e, para deixar o problema mais emocionante, essa onda plana ela está incidindo sobre um meio dispersivo, onde a permissividade relativa é 2 e a condutividade 0,01 Siemens por metro. Esses valores são típicos de solo seco, em VHF e UHF. E a onda incidente possui uma densidade de potência de 1 miliwatt por metro quadrado. Ela é linearmente polarizada. Eu podia ter colocado aqui circularmente polarizada, que ia resolver tão fácil quanto, tá? Mas eu resolvi deixar linearmente polarizada, só que metade da potência está na polarização paralela e a outra metade na perpendicular. Ou seja, esse vetor campo elétrico faz um ângulo de 45 graus com o plano de incidência. A componente dele na polarização paralela tem a mesma intensidade da componente dele na polarização perpendicular. E aí vamos resolver o que dá para resolver, tá? Então, por causa dessas inclinações todas, alguém, talvez, se fosse resolver o problema pela primeira vez, começasse a tremer, falasse, nossa, como é que agora esse campo elétrico tem componente em todas as direções, X, Y, Z? Não precisa se preocupar. O truque é, nós utilizamos aquele sistema de coordenadas X, Y, Z para montar o problema e para chegar nas equações. Uma vez que as equações foram obtidas, esqueça o que é Y, o que é X, o que é Z. O truque é trabalhe com essa base ortogonal local. Uma base ortogonal, uma base vetorial local para a onda incidente, para a onda refletida e para a onda transmitida. É nessa base vetorial que você vai trabalhar. Isso vai facilitar a solução do problema extraordinariamente. Ah, mas no final eu não quero, eu quero a componente do campo na direção Z. No final, quando tiver tudo resolvido, aí você vai, ó, esse bicho aqui, ó, qual é a componente dele na direção Z? Aí você calcula. Olhando as figuras, ó, essas são as relações entre essas três bases ortogonais e aquela que a gente definiu para nos ajudar a resolver o problema x, y, z. Então, se no final você precisa da componente Z do campo elétrico refletido, aí você vem aqui e termina de fazer o problema. Resolver o problema. Alguma pergunta? Professor, se Oi. eu tivesse um exercício que você dá um determinado valor no campo elétrico, e você diz que ele está num sistema de coordenadas que não é nem ou só Y, ou só X, ou só Z. Aí, o que você recomenda? Que
que eu meio que faço uma diferenciação para que um fique paralelo e outro fique perpendicular. Eu não entendi sua pergunta. Eu não entendi sua pergunta. Como assim? É porque, nesse caso aí, a gente já está diferenciando tanto o que vai ter, tanto que vai ser componente do campo elétrico que está na perpendicular e depois a gente vai calcular de novo em paralelo, correto? Ah, E se eu tivesse um exemplo que não tivesse nenhum dos dois perfeitamente dado? Era melhor fazer, tipo assim, isso aqui tem tanto por cento da componente em perpendicular e tantos por cento da componente em paralelo. E aí eu divido esse primeiro componente em outras duas. Faz sentido o que eu estou dizendo? eu confesso para você que eu não consigo entender a sua dúvida. Assim, é, eu não consegui entender sua dúvida, porque se o enunciado não deixa claro quanto de campo elétrico está na polarização paralela e quanto está na perpendicular, você não consegue resolver o problema, entendeu? Então, de alguma maneira, o Ok. enunciado tem que ser claro. Tá, tudo bem. Agora, Bom como saber disso. isso vai ser fornecido, não sei. Tá, não, tudo Depende do bem. enunciado. Existem Aham, milhões de maneiras eu não entendi a tua dúvida. O importante é que você não pode aplicar superposição de potência. aham. Entendeu? Então você tem que sempre lembrar, ó, é campo. Como eu falei que é metade, então é óbvio que aqui o enunciado foi mais simples. Eu falei metade da potência está numa, metade da potência está na outra. É porque você Tudo tem bem. a intensidade do campo elétrico incidente da polarização paralela igual à outra. Mas se eu tivesse falado assim, 80%, 87,9% da potência está. Aí você teria que fazer a raiz quadrada, né? E passar isso para campo. Aham. Beleza? Tá, 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 tá. beleza. Talvez tenha sido essa a sua dúvida. Se ao invés de Foi, é metade, tipo assim, metade, se eu ele tivesse não colocado. for claro, eu só fiquei Não, na tem que ser dúvida, e se ele claro. não for claro, entendeu? Ah, aí fica mais difícil, né? Mas tem que ser claro. Aham. Aí, Tudo se não bem. for claro, se for matéria de TIOG, você pode perguntar para o professor. Aí, se você estiver trabalhando na empresa, você pergunta para o seu gerente, beleza? Ok, Tranquilo? Mas tem que ser beleza. claro, senão como é que você vai resolver o problema? Ele tem que ser fornecido de maneira clara. Mas lembra que você vai trabalhar com campo, você não vai trabalhar com potência. Então, no final, você tem que passar esses percentuais de potência para campo, intensidade de Ok, campo. Aqui, como foi metade, ficou fácil, beleza? sim. Uhum, entendido. Aí a pergunta é, e, pô, como é que eu resolvo isso? Ridículo. Uma vez que você consiga representar fasorialmente o seu campo incidente, e aqui, ó, o que eu fiz? Eu sei que a metade a intensidade do campo na polarização perpendicular é igual à da paralela. Então, eu chamei essa intensidade do campo de E0. Eu tive aqui um preciosismo de colocar esse raiz de 2 só para fazer com que este vetor entre parênteses dividido por raiz de 2 dê unitário, ou seja, toda a intensidade do campo é o E0. E aqui está o campo incidente. Se você entendeu isso, o resto é ridículo, é tranquilo. Beleza? Eu só dividi por raiz de 2 para dizer, ó, E0 é a intensidade do campo incidente. E o refletido? Você vai usar a base vetorial local do campo refletido. A parcela na polarização perpendicular, você multiplica o coeficiente da polarização perpendicular. E o da paralela. E o transmitido, mesma filosofia. E se a polarização fosse circular? Se a polarização fosse circular, aqui ó, ia ter um mais ou menos J. Esse mais ou menos J ia aparecer aqui e aqui. Pronto. É isso. Então, com o conhecimento dos resultados dessas duas polarizações lineares ortogonais entre si, agora você sabe como fazer para calcular o campo refletido e o campo transmitido para qualquer polarização de campo incidente. Lógico, a gente está fazendo isso porque a gente está sempre assumindo meios lineares, então superposição de campo é possível.
Ah, mas eu não quero o campo todo, eu só quero a componente na direção Z do campo refletido. Aí você pega esses vetores que aparecem aqui, substitui pelas relações da transparência anterior e você calcula a componente vertical. Pronto, acabou. Na minha opinião, essa é a parte mais importante do exercício. O resto é fazer conta. Fazer conta e chegar nos valores. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Professor, o Oi. caso desse exercício já não é circular? Polarização Não, circular? Não não, é? porque para a polarização ser circular, não basta as amplitudes serem iguais. O que precisa além disso? Elas têm que estar defasadas de 90 graus entre si. Repare, elas não estão defasadas de 90 graus. Elas estão em fase. Repare, isso aqui vem multiplicado por Tá. 1, aqui vem multiplicado por 1. É que eu não coloquei 1 aqui por motivos Tudo óbvios. bem. Então elas Tudo estão em bem. fase, a polarização linear. Se elas estivessem defasadas de mais ou menos 90 graus, eu teria que colocar aqui um mais ou menos J. Ou aqui, né? E esse Tudo mais bem. ou menos J ia aparecer aqui e aqui também. Pronto. Uhum. Beleza? Beleza. Aqui eu quis colocar desse jeito só para ficar mais fácil de ver. Ou seja, uma vez com um enunciado claro, né? Uma vez sabendo a representação correta do campo incidente, a dos outros sai imediatamente. É só acrescentar os coeficientes de reflexão e de transmissão nas parcelas corretas, usar os vetores corretos e ajustar o K. Aqui é KR e aqui é KT. Acabou. As equações vocês já têm, vocês acharam o campo elétrico e, consequentemente, o campo magnético. O resto é conta. Faz um belo programa de computador, saem todas as componentes do campo elétrico e do campo magnético que vocês quiserem. No nosso caso, foi dito que a onda incidente tem uma densidade de 1 miliwatt por metro quadrado. Como ela é uniforme, automaticamente isso te dá o módulo do E0. E acabou, agora é fazer conta. Então, vou andar um pouco mais rápido, que faltam 2 minutos, tá? Então, calcular parâmetro. Esse é o K do meio 1, quer dizer, perdão, aqui no nosso caso é meio 0, lá em cima. Que eu estou assumindo o vácuo, a frequência foi dada, 1 GHz. Esses parâmetros você tem que saber, vocês têm que conhecer ou saber aonde obter os valores, né? O meio 1, perdão, o meio de baixo, para dificultar, para vocês fazerem mais contas depois, eu fiz ele condutivo. Então, o epsilon é complexo, mas reparem aqui, nunca substituam o valor do epsilon zero de cara, deixem sempre indicado, porque eventualmente isso vai juntar com um mi0, e é possível até que corte com outro, dependendo se for uma razão, um corte com outro. Você não precisa, às vezes, nem do valor do epsilon zero na expressão. Então, aqui está a constante de propagação no meio de baixo, em função do K0. As impedâncias intrínsecas, idem. Deixei o eta1 em função do eta0, porque, por exemplo, nos coeficientes de reflexão e transmissão, aparece eta em cima e embaixo. O eta0 você já corta. Já não vai entrar nas suas contas. O θ aí foi dado. O θt, então, é calculado, não o θt, mas o seno dele é calculado com a ajuda da lei de Snell. Deu complexo. Ou seja, a onda plana transmitida não é uniforme. Mas não tem importância, as fórmulas continuam válidas. Então, você calcula o cosseno do θt, o seno do θt, sem complicação nenhuma. Calcula os coeficientes. Olha lá. Lógico que na calculadora dá trabalho, mas se você programar isso, rapidinho você calcula esses valores. E você calcula a potência refletida. Como o θi é real, o θr também. Então, a onda refletida, ela é uniforme. A transmitida, não, mas a refletida é. Porque o θr, ou seja, o θi é real. Então, ela é uniforme. Então, você pode usar isso daqui,
Ou seja, parte da potência refletida é refletida na polarização perpendicular e parte na paralela, como era esperado. E o vetor de ponte da onda refletida é puramente real. Isso aqui significa que 3,95% da potência é refletida, sendo que 3,68% é refletida na polarização perpendicular e 0,27% na paralela. Se a polarização da onda incidente fosse circular, isso significaria que a polarização da onda refletida seria elíptica, porque uma componente seria refletida mais intensamente do que a outra. Campo transmitido. Aí a porca torce o rabo, porque o campo transmitido, a onda plana, não é uniforme. Mas o cálculo do campo é tranquilo. Pô. Aí o KT, você não precisa do θT, você só precisa do seno dele e do cosseno, que você calculou 2 transparências atrás. Ou seja, o seu vetor K é complexo. A direção do vetor beta da parte real não é igual à direção do vetor alfa. Repare, o vetor alfa só tem componente na direção z. Ou seja, a amplitude do campo vai diminuindo na medida em que essa onda penetra para dentro do meio 1. Mas os planos de fase constante não coincidem com os planos de amplitude constante. A direção de propagação é dada pela parte real desse vetor. Essa é a direção perpendicular aos planos de fase constante. Repare, você calcula tudo isso da formulação apresentada. Essa direção não coincide com a parte real do vetor de point. Como a onda não é uniforme, então você tem que calcular esse vetor de point complexo, um meio de E vetorial H conjugado. Mas você já tem as fórmulas, inclusive para o H no final. Eu acho que eu não concluo aqui. Aí você faz esses cálculos, se quiser, as expressões começam a ficar muito grandes. Mas isso programado num computador, uma vez programado, faz com que esses cálculos sejam muito, muito tranquilos. E você vai observar que imediatamente após a transmissão, a potência que é transmitida é o complemento dessa, ou seja, 96,05% da potência incidente é imediatamente transmitida para o meio 1. Depois ela vai se dissipando na medida em que a onda propaga para o interior desse meio. Então, repare, a formulação, as contas podem ficar mais chatas, mais complicadas, mas a formulação é a mesma que você usaria caso você estivesse lidando com meios ideais, meios sem perdas. Apenas tomando cuidado de tudo aquilo que depende do epsilon, você assumir complexo desde o início. Então, antes de abrir para perguntas, eu vou parar aqui a gravação para o arquivo não ficar